Bom, são 9 horas e 15 minutos. Nós estamos aí vivendo a época de fazer declaração de imposto de renda. E até abril tem prazo para entregar e tal. E o doutor Alessandro Ragazzi, advogado, especialista em direito tributário, vai participar conosco para falar um pouco sobre o leão. Doutor Alessandro, bom dia. Bom dia, Mário. Um abraço a você e seus ouvintes aí. Um abraço para todos. Doutor, está em São Paulo, não? Estou em São Paulo, capital. Chove muito aí, não? O tempo está frio, viu? Acabou dando uma esfriadinha aqui. A gente vê isso nas ruas, está todo mundo gripado. Aqui também. Doutor Alessandro, me diga uma coisa. Por que tanta gente cai na malha fina? As pessoas caem na malha fina por algumas razões. A principal delas não é nem pela sonegação, Mário. A principal delas é por equívocos cometidos na declaração. Principalmente pela falta de cuidado na apuração da evolução do patrimônio. As pessoas costumam fazer a sua declaração de imposto de renda muitas vezes apressadamente, deixando para a última hora e acabam se esquecendo que a declaração de imposto de renda é, na verdade, uma história que nós contamos para a Receita Federal sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida patrimonial. Quando essas informações não fecham, existem algumas formas da Receita fiscalizar e tributar em cima. A primeira é a forma eletrônica, quando não existe a compatibilidade entre dados. A segunda é através de um processo de fiscalização, através da presença de um fiscal, que acaba também gerando um auto de infração. Basicamente, a sonegação, mas principalmente a falta de informação para controlar esse emaranhado burocrático que é a declaração de imposto de renda. Agora, doutor, me diga uma coisa, vamos partir desse... a questão aí da malha fina, normalmente o contribuinte erra. Agora, eu, por exemplo, até um exemplo familiar, no caso da minha mãe, que tem 83 anos, e que só tem duas coisas a botar na declaração. O que recebeu, que é o quanto ela recebe de pensão do meu pai, e o que paga de plano de saúde. Nos últimos 5 anos, desses últimos 5, ela não caiu na malha fina, mas eu tive que mostrar um documento, porque por causa da idade, por causa do alto valor da devolução, a devolução é alta porque o que o leão come no mensal também é alto. Isso é frequente, não? Isso é frequente, sim. Nós verificamos muitas vezes distorções no critério de fiscalização da Receita Federal. A gente tem percebido que a Receita Federal tem se aparelhado cada vez mais e hoje é praticamente impossível que alguma falha na declaração de imposto de renda não seja pega pela Receita Federal. O que a Receita Federal ainda não tem é material humano suficiente para gerar essa fiscalização. A falta de material humano acaba gerando esse tipo de distorção. Fiscaliza-se em excesso quem não deve ser fiscalizado por equívocos que não foram cometidos, você bem citou o exemplo da sua mãe, e deixa-se de fiscalizar o efetivo sonegador. A gente entende, Mário, que o problema não está nem só no imposto de renda, está no emaranhado de normas tributárias que o país tem e no excesso de burocracia para cumprimento dessas normas tributárias. Eu me lembro quando eu fiz faculdade de Direito, eu não exerço, mas fiz, que Direito Tributário, os caras passavam... Era um negócio complicado na faculdade. Pouca gente se interessava como o senhor se interessou, a se dedicar a Direito Tributário. Que não é uma coisa fácil, não é uma coisa... É muito cheio de meandros, cheio de... Então eu lhe pergunto, em termos de sonegação, qual é a sonegação mais comum praticada pelo sonegador? Hoje nós temos sonegação em todas as esferas tributárias, né? Para falar rapidamente sobre isso, até para o ouvinte que eventualmente não tenha o conhecimento técnico específico sobre a legislação tributária, quem é que paga tributo? O que é que faz nascer o tributo? É um ato lícito.
é um ato honesto. Então, você, ao ferir renda honestamente, você ter a propriedade de um veículo, você ter a propriedade de um bem imóvel, você importar, você proporcionar determinadas transações financeiras, quer dizer, atos lícitos é que geram impostos. Matar, roubar, traficar, a plantio, a venda de cocaína, isso não gera imposto. Então, quem é que paga imposto nesse país? É quem pratica atividades lícitas, é gente honesta. A sonegação, ela vem em todas as esferas de poder, nos tributos federais, nos tributos estaduais e nos tributos municipais. Na esfera estadual, por exemplo, a gente acaba observando um grande número de sonegadores através da apropriação de créditos indevidamente do imposto estadual chamado ICMS. Esse imposto é um imposto cobrado estado a estado, onde aquilo que você adquire, você se credita, e aquilo que você vende, você é debitado. A diferença entre o crédito e o débito é aquilo que você tem que pagar de imposto. Então a gente vê utilização indevida de créditos, mascaramentos na esfera federal, por exemplo, na aquisição de bens imóveis que são adquiridos por valores abaixo dos valores, que são declarados por valores abaixo daquele efetivamente pago, para que você não tenha que pagar o imposto sobre ganho de capital e muitas outras artimanhas utilizadas aí pelos maus contribuintes. O senhor considera que o imposto cobrado aqueles que só recebem salários, o senhor é um assalariado, é alto? Eu considero uma injustiça, eu considero um crime. Eu acho que o sistema tributário brasileiro, ele foi criado de uma forma tão perversa que o assalariado é o único que não tem por onde correr. O assalariado, ele tem no próprio salário o desconto de todos os tributos. O que acontece muitas vezes, ou para não ser injusto, algumas vezes, é que a empresa que faz a retenção desses tributos acaba não pagando esses tributos ao governo federal, que é uma dupla injustiça. O governo deixou de arrecadar e o assalariado acabou tendo esse valor retirado, diminuído do seu salário. Essa carga tributária que privilegia, que não privilegia, que castiga o assalariado, é que tem que mudar. É por isso que a gente defende a simplificação da carga tributária para 2 ou 3 tipos de impostos apenas. Mais 2 perguntinhas para fechar, doutor. Por exemplo, a pessoa tem um professor, por exemplo, que pode ter 1 ou 2 matrículas, dependendo. Tem 2 matrículas, então uma é X e outra da Y, que em separado é muito pouco. Essa junção que faz com que a pessoa mude de face, o senhor considera justo, não? Hoje, em se falando de imposto de renda, a legislação considera o total de rendimentos auferidos. Então, para a legislação, independe se a pessoa tem 1, 2 ou 3 atividades remuneradas. Ela vai ter que juntar esses rendimentos e pagar a tributação pela soma desses rendimentos. Eu acho que a grande injustiça não está nem aí. Eu acho que a grande injustiça está, por exemplo, em você pagar cerca de 40% de carga tributária sobre os produtos que você consome. Então não é só o imposto sobre a renda. A pessoa que ganha um salário, o professor, um exemplo bem citado por você, que às vezes trabalha em 3, 4 empregos diferentes, ele vai ter a sua tributação do imposto de renda. O que pode até não parecer justo, mas a pior injustiça está no fato dele gastar cerca de 30% a 40% dos produtos que esse professor consome em carga tributária. Eu estava vendo hoje uma matéria sobre os produtos da Páscoa. A Páscoa está chegando aí, dizendo que alguns produtos têm impregnados no seu preço até 44% de carga tributária. Quase a metade. Se nós estamos comprando um produto de R$100, na verdade esse produto custa menos de 60. O resto é tributo. Isso é um absurdo. Doutor Alessandro, para fechar, me diga uma coisa, qual é o conselho que o senhor dá àquele que ainda não fez o imposto de renda? O primeiro conselho que eu dou: separe com calma, não com muita calma, porque o prazo encerra assim em 30 de abril, mas com calma, toda a documentação relativa à sua movimentação financeira, à sua aquisição ou à sua alienação patrimonial
no ano de 2011. Separe com bastante cuidado. Faça o cotejamento, a comparação entre os documentos que você conseguiu guardar, conseguiu verificar, e a sua movimentação financeira, porque isso também é um fator que desencadeia o procedimento de malha fina. Muitas vezes, por exemplo, na compra de um imóvel, nós temos ali uma declaração de informe prestado pelas construtoras, onde está incluído o preço do imóvel, o preço da comissão de corretagem, o preço da decoração, e o contribuinte acaba colocando na declaração apenas o preço do imóvel. Quer dizer, tudo aquilo que ele pagou saiu do caixa dele. O cuidado é essencial. Consultar profissionais especializados, advogados, tributaristas, contadores, pessoas que possam auxiliá-los na declaração do imposto de renda também é um cuidado que nós temos. E por último, não perca prazo, porque se perder o prazo gera multa também. Doutor Alessandro Ragazzi, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos de cuidado com o leão. Um abraço. Eu é que agradeço a você e os seus ouvintes. Um abraço a todos. A todos, um abraço. Ele que está lá em São Paulo falou com a gente sobre o imposto de renda.